Bom, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer para a gente tê-los aqui. Eu sinto em não estar com esse auditório cheio, mas a gente tem gente abessa participando com a gente online. Um abraço para todos que estão aí online. Me sinto constrangida de estar aqui em cima depois das palestras excepcionais dos senhores colegas. Ainda bem que a minha antecedeu a do Cadu, senão ia ser humilhação total e absoluta, né? Então, estamos aqui para falar de um tema muito complexo, muito importante, que são as políticas públicas brasileiras no rastreamento do câncer de mama. Os avanços que a gente tem, que bom, né? E as lacunas que a gente ainda tem. É, e aí a gente vai falar, né, um pouquinho do câncer de mama, e eu queria demonstrar para vocês, aqui nesse gráfico, fala muito sobre esse assunto, mas a gente tem aí uma preconização do INCA, né, que fala que no triênio entre 2023 e 2025, nós teremos 73.610 novos casos de câncer de mama. É muito, é pouco. É muito, é pouco. Muito, né, gente? São muitos casos. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no mundo inteiro, né? Ele só perde para o câncer de pele não melanoma, que é o que mata mais pessoas, né, no mundo inteiro. Então, falar das políticas públicas relacionadas ao câncer de mama é muito importante para todos nós que somos profissionais da área de saúde, né? E é muito importante também que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa propagar, né? Porque eu costumo dizer que o conhecimento verdadeiro é aquele que a gente pode levar à frente. O conhecimento que a gente guarda para a gente não serve de muita coisa, né? Então é muito importante a gente propagar. E quando a gente fala de câncer de mama, de uma taxa absurda dessa aqui, né? A gente envolve todas as pessoas, homens, mulheres, todo mundo, né? Porque o câncer de mama, ele afeta muito menos homens do que mulher, né? O câncer de mama em homens, a gente tem aí um homem para cada 100 mulheres, né? E se a gente botar na ponta do lápis, nem é tão pouco assim, mas quando a gente fala de câncer de mama, a gente acaba envolvendo todo mundo, homens e mulheres. Porque quando é uma mulher acometida pelo câncer de mama, que é um índice muito mais alto, ela é mãe de um homem, esposa de um homem, namorada de um homem, né? Então, o homem está diretamente envolvido com o câncer de mama, seja ele feminino ou masculino, certo? E a gente também tem uma taxa que acaba envolvendo o que a gente está falando, que é uma taxa também absurda, que mais de 80% dos parceiros abandonam as suas parceiras quando elas descobrem o câncer de mama. Então, quer dizer, diretamente o câncer de mama afeta todo mundo, né? A gente tem aí um levantamento feito, né? Até pelo INCA mesmo, que uma a cada 8 mulheres é diagnosticada com câncer de mama. Ou seja, são mais de 200 mulheres que recebem o diagnóstico de câncer de mama por dia. É muita coisa, né, gente? E aí, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essas estatísticas, sobre essas demandas, o que que o SUS oferece, quais são as lacunas. Exatamente por causa disso, porque são muitas mulheres sendo acometidas e com esse diagnóstico que abre um buraco aos pés dessa mulher e de toda a família, porque a mulher é o alicerce, né, da família, e agora eu aproveito para dizer ao professor Sérgio que nós mulheres somos sensíveis mesmo, a gente, né? A gente tem uma sensibilidade grande, no entanto, nós somos seres humanos capazes de enfrentar e derrubar, né, barreiras incríveis que a gente mesma nem imagina que a gente tem tanta força, né? A mulher ela é capaz de dar até mesmo aquilo que ela não tem. Ela é capaz de cuidar, precisando ser cuidada. Então, quando uma mulher descobre o câncer de mama, ela precisa ser olhada de uma maneira muito especial. O que que é então o câncer de mama, né? A gente já aprendeu isso na aula de ciências, né? Há muito tempo que o câncer ele é causado por alterações nas células da mama e que passam a se multiplicar de forma desordenadas, né? Então a gente já sabe que o câncer é isso.
O câncer de mama é um dos cânceres mais comuns entre mulheres, a gente já falou, né? Que acomete mulheres, acomete homem. Uma condição que tem tratamento, tá? E quanto mais cedo a gente consegue dar o diagnóstico para essa mulher, maiores são as chances de cura, que hoje ultrapassam os 90%. A gente consegue chegar aí até 95%, dependendo de quando a gente descobre esse câncer de mama, do estadiamento, do tipo de câncer, né? Várias coisas envolvem essa porcentagem, mas tendo um diagnóstico precoce, a gente consegue ultrapassar os 90%. Ele envolve fatores genéticos, hormonais, estilo de vida, ambientais, né? Muitas coisas envolvem essa questão do câncer de mama e esse número aí de acometimento a essas mulheres. É, é prevenível, é controlável em muitos casos, tá? O diagnóstico precoce, de fato, é o divisor de águas quando a gente fala de câncer de mama. Mas o câncer de mama também é uma doença democrática que não escolhe cor, raça, sexualidade, né? Hoje ela não escolhe mais idade, cada vez mais nós temos mulheres jovens sendo acometidas pelo câncer de mama. É uma doença esquematizada, né, que impede que muitas pessoas se cuidem. Eu ouço muito, eu trabalho com mamografia, gente, tem mais de 20 anos, tá? Então eu ouço muito as mulheres falarem assim, ó, eu não faço mamografia porque quem procura acha. E eu ouço isso há tanto tempo que eu acabei criando um bordão, né? Quem procura acha e quem acha cuida e quem cuida, cura, né? Então, é o que eu uso para desmistificar um pouco essa coisa do cuidado. É, pessoas vulneráveis sofrem mais por vários fatores que a gente vai ver aqui para frente no decorrer dessa apresentação, né? Que paralise que ninguém quer ter, porque a palavra câncer ainda está muito conectada à palavra morte, né? Ainda tem esse essa vinculação direta que as pessoas acham que se tiver câncer, ela tem a morte como única opção, né? E na verdade não é assim. É, inúmeras desigualdades no acesso e até mesmo dentro do próprio SUS, que a gente também vai discutir um pouquinho. Mais de 50% dos casos são descobertos em fases avançadas, né? Eu falei para vocês no início que o diagnóstico precoce salva vidas, né? O divisor de águas entre a vida e a morte é o diagnóstico precoce. Então, infelizmente, a gente tem um número alto de câncer de mama sendo descoberto em estágio avançado. Significa que a questão da preconização, né? Ou seja, do diagnóstico precoce do câncer de mama, está vulnerável, tem alguma coisa errada por aí, né? É, mama no Brasil. A estimativa para novos casos de câncer de mama no país por região, tá? Então a gente tem aí Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, com uma taxa bem alta, né? E é incrível a gente perceber, e aí, se a gente parar para pensar, né? Será por que que tem essa discrepância? Será que é por causa do tamanho? Será que é por causa da possibilidade de acesso? Será que é por causa, né, da forma como isso é trabalhado? Enfim, são muitas coisas que envolvem essa discrepância das regiões desse acesso às mulheres, e a descoberta do câncer de mama. E aqui a gente tem uma linha do tempo, né, que fala sobre os principais marcos, que aí depois eu deixo aqui mais um pouquinho de tempo para vocês lerem, porque se a gente for discutir cada marco desse, seria uma palestra para cada um, né? Mas em 88 a Constituição Federal, que deu direito, né, às pessoas na utilização do SUS. Em 2004, Política Nacional de Atenção à Oncologia, que foi olhando o câncer feminino de forma mais próxima. Em 2013, a Lei dos 60 Dias, que é uma lei muito importante, né, que toda mulher tem direito ao início do tratamento, 60 dias após ter descoberto o câncer de mama. Tá? Então, se as mulheres souberem que existe essa lei e forem atrás dos seus direitos, né, a chance delas de sobrevida dessas mulheres é muito maior. Em 2015, as diretrizes de detecção precoce do câncer de mama, tá?
que define a faixa etária alvo de 50 a 69. Isso foi em 2015, 69 anos, mamografia bilateral. Então, em 2015, foi preconizado pelo SUS, com o apoio do INCA, né, que as mulheres fizessem suas mamografias de rotina a partir dos 50 anos até os 69, de 2 em 2 anos. Em 22, o plano de expansão, tá, da radioterapia, que foi um plano muito interessante, que a própria Fiocruz participou também desse plano de extensão. É, radioterapia e equipamentos de mamografia digital, também foi em 2022. 23, 25, estratégias regionais de Programa Nacional de Controle do Câncer, tá? Que também veio trazer uma possibilidade de ampliação muito grande para as mulheres. O papel do SUS e dos programas regionais, a gente tem aí a articulação entre a atenção primária e a especializada, né? Que a gente que é usuário do SUS, a gente sabe bem como funciona. Você primeiro vai ser atendido na atenção primária, vão avaliar, vão ver a necessidade de você, qual especialista você vai precisar utilizar. As campanhas de conscientização, como Outubro Rosa, por exemplo, a gente está em outubro, né? E a gente está aí vendo tantas campanhas acontecerem. A campanha do Outubro Rosa, ela tem lei federal que sustenta ela, tá? Então, é muito importante que esse programa de conscientização do Outubro Rosa, ele seja divulgado e seja trabalhado pelos profissionais de saúde. Distribuição desigual dos equipamentos, cerca de 70% estão centralizados na região sul e sudeste. Aí vocês viram lá naquele primeiro mapinha nosso, né, as regiões que mais têm diagnóstico de câncer de mama. Talvez esse aqui seja um ponto que, que nos que possa, né, definir o porquê, um dos porquês. E as mamografias realizadas nas regiões sul e sudeste, tá? Isso aqui é um gráfico de um estudo muito interessante que foi realizado e que dá uma base muito interessante para a gente, né? E aí a gente começa a ver quais são os pontos, né? E a gente tem lá, ó, 26,6% de mulheres que nunca fizeram mamografia, com idade de fazer. 14,8 fez, mas não não o recomendado, ou seja, não fez o tempo dentro do tempo necessário, né? 58,6% fez o recomendado, que está até legalzinho, né? 45,5% fez o recomendado também, na região Nordeste. Nunca fez, fez, mas não recomendado. Enfim, a gente tem aqui um estudo que também nos mostra, né, que existe um déficit da divulgação, da importância do exame de mamografia dentro do prazo preconizado. Os avanços no rastreamento, e aí, gente, só para contextualizar, como diz o Cadu, eu queria só abrir um parênteses e falar para vocês da mamografia de rastreamento e da mamografia de diagnóstico. São as duas formas de realização do exame de mamografia. Rastreamento serve para quê? Para a gente estudar e descobrir caso essa mulher seja acometida pelo câncer de mama é, cedo, né? O diagnóstico precoce que a gente tanto fala. E a mamografia diagnóstica é daquela mulher que já tem algo, né? Ou descoberto pela própria mulher ou pelo médico, por exemplo, um nódulo, uma deformidade na mama, um fluido saindo do mamilo, né? Uma pele com aspecto de casca de laranja. Então, essa mulher vai fazer uma mamografia de diagnóstico, ou seja, para diagnosticar o que já tem ali. E rastreamento é, de fato, para diagnosticar precocemente o câncer de mama, caso aquela mulher seja acometida, tá? Então, a gente vai falar dos avanços no rastreamento mamográfico, tá? Quais foram esses avanços, né? Ampliação do parque tecnológico, ou seja, o aumento da oferta de mamógrafos digitais e móveis. A gente está aí no Outubro Rosa, hoje a gente percebe, né, que a carreta da mamografia, ela é, corre o Brasil inteiro, né, inclusive os municípios, para que consigam essa carreta, eles precisam agendar com mais de um ano de antecedência, porque senão não conseguem mais. Então, a gente já tem aí esse benefício, né,
da, da mamografia móvel, incorporação de tecnologias PACS, BIRADS, tomossíntese, inteligência artificial, a mamografia com contraste, que está chegando aí no Brasil agora também com força, capacitação de profissionais, programas de formação continuada para tecnólogos, técnicos e radiologistas, o que é muito importante, tá, gente? Uma mamografia bem feita salva vidas, né? E aí, para que a gente tenha, de fato, uma mamografia que faz diferença na vida do paciente, né? O profissional, seja ele técnico ou tecnólogo, que realiza esse exame, ele tem que ter muito conhecimento. Eu ouso dizer que na área do radiodiagnóstico, a mamografia é uma das áreas mais complexas. Eu não digo a mais difícil, mas eu digo a mais complexa. Por quê? Porque quem atua na mamografia precisa saber técnica, anatomia, posicionamento, precisa saber um pouco de psicologia, né? Precisa ter jeito para lidar com as pessoas, precisa ter a humanização aflorando na pele, precisa ter muito conhecimento da parte ética, porque a gente tem um contato de proximidade muito grande com a nossa paciente, né? Então a mamografia não é fácil de ser realizada. E essas capacitações, esses programas de capacitação são importantíssimos. Também para o radiologista, porque não adianta a gente fazer uma imagem de qualidade e o radiologista não ter capacitação para fazer uma boa leitura e dar um bom laudo, né? Então, esses programas vieram para ajudar muito. Maior conscientização social, fortalecimento das campanhas de rastreamento, empoderamento feminino, entre outras coisas, né? Que também é a nossa responsabilidade na condição de profissional de saúde. Parcerias públicas-privadas, né? Porque muitas vezes o próprio SUS sozinho não dá conta de atender todas as mulheres na idade de fazer mamografia, então o SUS faz essas parcerias com o privado, os mutirões de projeto de interiorização de rastreamento, conscientização para mamografia pelo SUS a partir dos 40 anos até os 74. Lembra que eu falei para vocês lá atrás que a preconização do SUS era a partir dos 50? De 2 em 2 anos até os 69, e em setembro nós tivemos uma ótima notícia, né? Porque assim, ó, a gente tinha aí a preconização das sociedades médicas que falavam que a mamografia deveria ser feita a partir dos 40 anualmente. E a gente tinha a preconização do SUS, que dizia que tinha que ser a partir dos 50, de 2 em 2 anos até os 69, né? Então, a gente tem aí uma população de mais de 75% brasileira que utiliza o SUS. Quantas mulheres, então, que ficavam de fora desse rastreamento, né? Então, em setembro, nós tivemos essa boa notícia. O SUS agora preconiza mamografia para mulheres a partir dos 40 anos até os 74. De 40 até os 50 anos, depende do médico. Se o médico falar, não, você pode fazer, você precisa fazer mamografia todo ano. Não, você pode fazer mamografia de 2 em 2 anos, tá? Então, vai ser uma avaliação de acordo com a paciente e a leitura daquela paciente sobre o olhar médico, tá? Então, a gente tem aqui a mamografia, que é preconizada como exame padrão ouro para o diagnóstico precoce, e é por isso que a responsabilidade de quem escolhe mamografia é tão grande, né? Eu tenho uma aluna aqui do curso de especialização pós-técnico lá da Fiocruz, né? Que me deu muito orgulho, porque elas foram fazer um trabalho numa igreja, falando do Outubro Rosa, conscientização e tal, né? Então, quer dizer, já plantei minha sementinha lá, e aí isso deixa a gente muito feliz, né? Então, a mamografia ela é preconizada como padrão ouro no diagnóstico precoce. Infelizmente, o SUS não consegue ainda atender todas as mulheres. Lá na Fiocruz, a gente tem, né, uma conversa de um projeto para ampliar esse serviço, mas, como o Sérgio Bris falou, é uma instituição pública e a gente tem muita burocracia, né, para ser cumprida, então é um caminho longo, mas eu acredito muito que a gente vai conseguir chegar lá, vamos vencer. E aí as dificuldades e os gargalos, né, para que essas pacientes cobriu lá, eu não tinha visto, a imagem cobriu a palavra. A cobertura desigual, né, em algumas regiões, conforme a gente viu, apenas 35% das mulheres conseguem fazer as suas mamografias no período recomendado, acesso limitar às áreas rurais na Amazônia, né, e nas regiões periféricas.
Eu estive na CONAI, na Coordenação Nacional de Educação, e aí, num evento que nós fizemos, um rapaz da Amazônia falou com a gente que dali do centro, né, amazônico até algumas regiões são 7 dias de barco. E aí tem vezes que a água abaixa e não tem como chegar nos lugares. Imagina a dificuldade que essas mulheres têm de ter acesso à saúde de uma forma geral e ainda menos um exame de mamografia, né? E menos ainda de rotina dentro da necessidade dessas mulheres. Então, é, além disso, as mulheres rurais e as mulheres periféricas, né? Que têm muita dificuldade também. A falta de integração entre a atenção primária e os serviços de diagnóstico, é, o, o o professor falou agora um pouquinho de ressonância, né? Então, a atenção primária, eu, por exemplo, sou de cidade pequena, e lá a atenção primária tem muita dificuldade para realizar uma ressonância magnética dos nossos pacientes, né? Então, serviço de imagem para o pessoal das áreas rurais, cidades menores, e com essa falta de integração do serviço primário com o serviço de diagnóstico, isso acaba fazendo com que o diagnóstico seja cada vez mais tardio. Demora no laudo e na marcação dos exames complementares, a ausência de políticas específicas para as mulheres trans, jovens de alto risco, né? Dados desatualizados e subnotificação nos sistemas de informação, tudo isso são desigualdades e gargalos que dificultam, né, as mulheres a terem acesso à mamografia. E os aspectos éticos, éticos e sociais, o racismo estrutural e desigualdade de gênero, né, que reflete nas políticas de saúde, necessidade de incluir a diversidade de corpos e experiências no rastreamento. E aí a gente tem, dentro dessas dificuldades e desigualdades, um aumento gigantesco do câncer de mama em mulheres jovens, mulheres negras e mulheres trans. E geralmente, quando essas mulheres descobrem o câncer de mama, elas descobrem em estágio avançado. Por quê? Porque esse público tem dificuldade de acesso. E por que que tem dificuldade de acesso? Né? Porque são mulheres que não são olhadas com o devido olhar que deveria serem olhadas pelos serviços públicos. Por exemplo, uma mulher jovem, ela tem muita dificuldade do acesso à mamografia por causa da preconização. A preconização do Ministério da Saúde prevê mulheres jovens 50 menos, tá? Então, assim, se a partir dos 40 eu posso fazer mamografia pelo SUS, mas se eu tenho um nódulo palpável e não tenho 40 anos, como é que eu vou fazer, né? E além disso, a gente tem aí a mamografia como exame padrão ouro para o diagnóstico precoce, e a mama jovem, a gente tem um pouco de dificuldade de visualização dessa mama jovem na mamografia. E aí a gente precisa de uma tomossíntese, a gente precisa de uma mamografia com contraste. E aí como que a gente consegue oferecer isso pelo SUS? Aonde que estão as políticas públicas nesse sentido, né? Mulheres negras. As mulheres negras, saiu inclusive um estudo no ano passado pelo INCA, falando exatamente sobre isso, né? Que as mulheres negras vêm sendo mais acometidas pelo câncer de mama, em especial pelos casos mais agressivos. Então, as políticas públicas precisam ter um olhar mais ampliado para essas mulheres. E as pessoas trans, de uma forma geral, vêm tendo muito mais câncer de mama hoje do que no passado, né? Então, esses gargalos e essas dificuldades, essas desigualdades precisam ser olhadas com muito carinho e com muito respeito. Os avanços são reais, mas o verdadeiro sucesso do rastreamento do câncer de mama depende de políticas públicas que enxerguem todas as mulheres, sem exceção. Eu agradeço, a presença de vocês.